Está passando um avião, muito longe, Então mas é isso. está. Então é isso. Vamos lá, pode ler, por favor. Deixa eu fechar a janela, Mauro, peraí. Melhorou? O avião caiu. Se cair, cai aqui no meu jardim, pelo amor de Deus. Então, a parte de ambientação, não te esqueça das pessoas que transitam em situações mais humildes e difíceis do que a tua. Faze-te amigo delas. É fácil desejar compartilhar das alegrias, dos momentos de triunfo, das situações invejáveis que os outros experimentam. O ideal é ser companheiro de todos. A situação financeira, o poder, a saúde e a juventude são transitórios. Converte o teu amor na mais valiosa conquista da tua vida, repartindo-o com todos os indivíduos. Ok, quer comentar? Eu acho que essa página também nos leva àquela máxima, né? Faz aos outros aquilo que gostaria que fizesses para você, né? E a gente tratar a todos por igual. Você não vê camada social, você não vê posição social. Os mais humildes, né? Precisam também da atenção. Então, eu acho que nós espíritas já sabemos muito bem disso, né? É isso. Obrigado, Angélica. Vamos então fazer a nossa prece Vou para... fechar meu áudio para abrir aqui, viu? Porque Tá bom, eu vou morrer sufocada. ok. Vamos então à nossa prece, Neide. Senhor Jesus, mestre amado, quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez para fazer o nosso estudo, e possamos ser amparados por Jesus, a espiritualidade amiga, e que essas palavras entrem em nossos corações e que cada dia, Senhor, nos tornemos pessoas melhores. Agradecemos mais uma vez a espiritualidade e pedimos licença a Jesus e a espiritualidade para dar abertura ao nosso estudo de hoje. Muito obrigada. Obrigado, Neide. Então, vamos lá, Verinha, os comentários com o nosso irmão Valdemir. Ok, então vamos retomar o parágrafo. No quadro que Jesus nos deu do juízo final, é preciso, como em muitos outros casos, separar o que pertence à linguagem figurada à alegoria. Para falar a homens como aqueles a quem se dirigia, incapazes ainda de compreender as coisas puramente espirituais, Jesus devia apresentar imagens materiais impressionantes e capazes de abalar. Para ser melhor compreendido, precisava não se afastar muito das ideias do seu tempo, quanto à forma, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação das suas palavras e dos pontos sobre os quais ele não podia explicar-se claramente. Mas, ao lado da parte acessória e figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade que aguarda o justo e a da infelicidade que espera aquele que é mau. Continuando hoje. Nesse julgamento supremo, quais são os considerandos da sentença? Em que se baseia a sindicância? O juiz pergunta se foi preenchida esta ou aquela formalidade, observa mais ou menos esta ou aquela prática exterior? Não, ele só indaga por uma coisa, a prática da caridade, e se pronuncia dizendo: vós que socorrestes vossos irmãos, passai à direita. Vós que fostes insensíveis com eles, passai à esquerda. Pergunta pela ortodoxia da fé, faz alguma distinção entre aquele que crê de um modo e o que crê de outro? Não, visto que Jesus coloca o samaritano, olhado como herético, isto é, contrário ao que foi definido pela Igreja em matéria de fé, mas que teve amor pelo próximo acima do ortodoxo que falta com a caridade. Jesus não considerou a caridade somente como uma das condições para a salvação, mas como a única condição para se alcançá-la. Se houvesse outras a serem cumpridas, ele as teria citado.
Se Jesus coloca a caridade em primeiro lugar entre as virtudes, é porque ela encerra implicitamente todas as outras. A humildade, a doçura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. E porque ela é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Perfeito. O que é que nos falta? É boa pergunta, né? Por que ainda não somos caridosos? Porque nós ainda fazemos, ou nós já fazemos, benevolências, né? Nós já somos benevolentes em alguns pontos, mas ainda nos falta a virtude da caridade. Mas nós já sabemos qual o caminho. Enquanto a Vera estava lendo aí, eu estava me lembrando de uma música, se não me engano, do Roupa Nova. Diz, o caminho já sei de cor, a lição já sei de cor, só me resta aprender. Eu memorizei, mas não apreendi. Eu não internalizei ainda a ideia ou a necessidade de fazermos caridade. E, de novo, nós temos ainda uma tendência, nós, de uma maneira geral, né, temos uma tendência de confundir caridade com assistencialismo. O assistencialismo é necessário, é importante, está aí o trabalho do Renato, que não nos deixa mentir. Precisamos, todo mês, nos cotizar para ajudar irmãs, irmãos, crianças, jovens que precisam. Isso se faz necessário. Mas caridade é muito mais que isso. Não é o caminho, não é um caminho. É o único caminho que nós temos para nos salvar. De novo aí, com o cuidado com a palavra salvar, né? Salvar dentro da doutrina espírita tem uma conotação diferente das demais religiões, especialmente das religiões cristãs, pelo que a gente sabe. Então, caridade não é só essa doação, não é só dar, é também dar-se. Eu já falei aqui algumas vezes, né? Nós que compramos as coisas para montar essa cesta lá do Renato, não vamos levar só o material, não vamos levar só o alimento. Vamos colocar ali, naqueles alimentos, a nossa energia, a nossa boa energia, a nossa prece, a nossa vontade de ajudar, a nossa solidariedade àqueles irmãos que estão passando por necessidade, estão temporariamente nessa necessidade. Então, é necessário que tenhamos internalizado essa ideia para podermos efetivamente caminharmos na direção do Cristo. Que, como foi visto aí na parábola, o herético, o descrente, a pessoa de má vida, foi mais caridoso, foi mais cristão, foi mais próximo do que aquele que era o sacerdote, do que era o levita, que eram pessoas consideradas pessoas retas, pessoas limpas, me permita aqui com aspas também a palavra, né? Pessoas limpas, e, no entanto, não ajudaram aquele que havia sido vítima de malfeitores. Olhar para nós e, de novo, perguntar: o que é que nos falta hoje para sermos caridosos? Ou, pelo menos, o que me falta, né? Não vamos fazer a pergunta no plural, fazendo singular. O que me falta para ser caridoso? É o que eu preciso estar atento a isso, estar atento a mim e me dedicar um pouco mais a essa caridade a que Jesus alude, como sendo benevolência, indulgência e perdão. Tudo bem? Continua? Continuemos. Se ninguém quer falar nada, continuemos. Tudo bem. O maior mandamento. Mas os fariseus, sabendo que Jesus havia fechado a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, veio fazer-lhe esta pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus lhe responde: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento.
E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Esse ensinamento de Jesus é muito interessante, porque hoje nós temos noção, depois de 20 séculos, mas quando Jesus falou isso, ainda era muito difícil para as pessoas, até para as pessoas entenderem um pouco do que é o amor. Hoje, com as obras, especialmente com as obras da Dona Joana de Ângeles, nós entendemos esse alto amor. Mas o que Jesus nos diz aí é: você, para amar a Deus, precisa amar a você. E nós podemos substituir o verbo amar por qualquer outro verbo. Você precisa se perdoar primeiro para perdoar o outro. Você precisa se entender para entender o outro. Você precisa se aceitar para aceitar o outro. Nós, às vezes, somos rígidos. Ser rígido é normal, mas às vezes somos rígidos em demasia, porque não nos aceitamos. Porque não aceitamos o outro. Se não aceitamos a nós, não aceitamos o outro. E já ouvi muitas vezes, especialmente no consultório, eu escuto muito isso: eu não podia ter errado. Eu não me perdoo ter errado. Se eu não perdoo a mim, eu não vou perdoar mais ninguém. Se eu não amo a mim, eu não amo mais ninguém. Esse, por isso, o mandamento maior. Amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar ao próximo como a nós mesmos. Esse amor precisa começar em nós. Esse é o mandamento maior de Jesus, que, de novo, precisamos internalizá-lo com carinho, com cuidado, e não nos punir tanto, não nos sentirmos tão culpados, uma boa parte das vezes, e, por consequência, nos punir porque somos culpados. Culpado, dentro da nossa cultura, sempre merece ou precisa de castigo, precisa de punição. E dentro do cristianismo não é isso. Nós, quando erramos e temos dificuldades, e somos responsáveis por equívocos, Deus nos dá a oportunidade de reencarnarmos. Ele nos dá nova oportunidade. E vai nos renovar essas oportunidades até nos salvarmos. Aspas aí também, nos salvarmos. Mas vai nos dar essa oportunidade quantas vezes forem necessárias. Se eu não conseguir no planeta Terra, ele vai me oferecer um outro planeta, ele vai me oferecer uma outra casa das moradas do Pai, para que eu possa crescer, para que eu possa caminhar. Então, isso é um outro exemplo que nós precisamos aprender a não criticar, a não condenar, a não julgar e sermos indulgentes conosco mesmos também é muito importante. Tudo bem? Podemos continuar? Se alguém não concordar, por favor, fique à vontade, tá? Então, continuando. Caridade e humildade, este é o único caminho para a salvação. Egoísmo e orgulho, este é o da perdição. Tal princípio está formulado de maneira precisa nas seguintes palavras: amarás a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E para que não houvesse dúvidas na interpretação do amor a Deus e do amor ao próximo, acrescentou: e eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Isto quer dizer que não se pode amar verdadeiramente a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo que se faz contra o próximo é contra Deus, que se faz. Não se podendo amar a Deus sem praticar a caridade com o próximo, todos os deveres do homem se acham resumidos nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Acabei antecipando um pouco o comentário, né, em cima do texto. Mas caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo, orgulho, tal a senda da
perdição. Todos nós, de uma maneira geral, por favor, quem quiser se excluir, fica à vontade, de novo, né? Mas todos nós ainda temos episódios de orgulho, de egoísmo. É o que ele diz. Egoísmo, orgulho, o caminho da perdição. Todos nós ainda temos, assim como não somos caridosos, também não somos egoístas ou orgulhosos. Mas temos momentos, temos episódios de orgulho, de egoísmo, sim. Então, precisamos estar atentos a isso para ir transformando aos poucos esses nossos sentimentos não nobres. Me lembro aqui lá do capítulo 11, que nós já estudamos, capítulo 11, item 8, uma mensagem chamada Lei de Amor, quando Lázaro diz que o sentimento é o instinto elevado à altura do progresso realizado. Então, nós já temos algum progresso realizado. Nós já caminhamos um pedaço do caminho. Falta muito? Com toda certeza. Tem muito mais a caminhar do que a caminhado. Tem muito mais a fazer do que feito. Mas não podemos esquecer, nós já temos informação, já temos conhecimento e já caminhamos um pouco. Então, precisamos consolidar isso e, aos poucos, ir transformando esse nosso orgulho em humildade, esse nosso egoísmo em caridade, em altruísmo, em dedicação ao próximo. E isso a gente faz com trabalho, com servir. Como começa esse capítulo? Tudo aquilo que fizermos a um daqueles pequeninos, ao Pai estaremos fazendo. E tem uma fala que é interessante. Aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Isto é, não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Até porque, onde está Deus? Não está em nós? Não está no meu próximo? Então, se eu não amar meu próximo, eu não estou amando a Deus. Se eu amar o meu próximo, eu estou amando a Deus. Porque Deus está nos nossos corações. Deus está nas nossas consciências, nos nossos sentimentos. Cada um de nós tem a lei inscrita em nós. Também já estudamos isso lá no livro dos Espíritos. Temos todos a lei de Deus inscrita em nós. Então, temos parte de Deus. Nós temos o DNA de Deus. Então, precisamos entender que eu não posso amar uma coisa, amar a dois senhores. Amar ao próximo e não amar a Deus. Ou amar a Deus e não amar o próximo. Preciso caminhar com esse sentimento, por essas duas instituições, sei lá como é que eu posso chamar, essas duas pessoas, as duas situações, em igualdade de condições. Amar a Deus e amar ao próximo da mesma maneira, como eu preciso me amar. Diga, Pedro César. Boa noite, Valdir. Boa noite. Algumas palestras que a gente assiste, alguns palestrantes, né, dizem que no caminho da evolução, o orgulho e o egoísmo são as duas últimas coisas a serem vencidas por nós, né, para até chegar, vamos dizer assim, um patamar maior, né? Então, o orgulho e o egoísmo são as duas coisas mesmo a serem vencidas? O orgulho é pai de tudo. É pai de todas as não virtudes. O orgulho e o egoísmo. Como Emmanuel diz lá no capítulo 11, também aqui do Evangelho, capítulo 11, tem 11, diz, o egoísmo é a chaga da humanidade. Então, enquanto tivermos egoísmo dentro de nós, estaremos chagados, chaguentos, sei lá como eu vou usar esse termo aí, mas estaremos adoecidos. Estaremos endurecidos, adoecidos e endurecidos. E nós não vamos ter acesso a mundos melhores, a situações melhores, com o coração endurecido. Então, com certeza, orgulho e egoísmo
É o que ele diz aqui, né? Orgulho e egoísmo. É o que não se cansa de esperar. Não se cansa de combater. É o caminho da perdição. Porque quando eu tenho orgulho, eu não amo, porque eu sou melhor do que todo mundo. E daí, as nossas dificuldades serem quase todas em função de orgulho. Por que eu não respeito as leis? Por exemplo, porque eu me julgo acima das leis. Por que eu não respeito os meus pais? Porque eu me julgo acima deles. Isso é orgulho. É claro que tem pessoas que já está saindo, ou até já saiu desse nível. Mas, quando eu falo aqui, de novo, eu falo a primeira pessoa, então eu. Por que eu não amo? Porque ainda tenho bastante intensidade de orgulho dentro de mim. E egoísmo ainda é pior. Sei lá, na minha percepção, ainda é pior. Que eu quero para mim e que se dane os outros. Eu sou meio psicopata, com todo respeito aí aos nossos irmãos adoecidos da psicopatia, mas eu sou meio psicopata. Eu quero o meu e os outros. Gente, não me interessa. O psicopata é um que não tem sentimento. Ele acaba passando por cima de todo mundo para conseguir o que ele quer. E todo mundo é todo mundo mesmo. Não tem pai, não tem mãe, não tem filho. Ele é um adoecido. O egoísmo tem um pouco, dentro da minha percepção, tá? Por favor, essa aqui é a opinião do Valdenir. O egoísta tem um pouco da psicopatia, porque ele está olhando muito para ele, só para ele, e para o outro, nada. E a gente precisa, de novo, olhar isso com mais carinho, com mais cuidado, para não sermos tão eficazes no egoísmo ou no orgulho. Ok, Pedro? Não sei se te ajudei. Se não ajudei, por favor, fique à vontade para a réplica. Não, tá certo, sim. Aí deu para ajudar, sim. Obrigado. Silvânia de Cássia. Boa noite. Boa noite. Vocês estão ouvindo algum barulho aí ou melhorou? Não, o seu barulho acabou, Melhorou? Silvânia. Agora está resolvido. Para, Valdemir. Então está bem. Não, eu só gostaria de fazer uma observação, não. É um comentário. Porque quando a gente lê aqui egoísmo e orgulho, a gente acha que é uma coisa muito grande, não é? A gente acha que... Mas nas pequenas coisas, a gente se vê orgulhoso, né? Vou colocar na primeira pessoa, como você fala, porque realmente aconteceu, né, comigo. Eu não me achava uma pessoa orgulhosa, não me via orgulhosa, mas em um comentário com um dos meus irmãos consanguíneos, muito próximo, sobre uma terceira pessoa, esse irmão, que eu me dou muito bem com ele, ele falou assim: você está sendo orgulhosa. E aquilo me chocou um pouquinho, porque eu pensei, eu orgulhosa? Eu não sou orgulhosa. Não é? A gente se vê assim, a gente acha que para ser orgulhoso tem que fazer uma coisa muito grande, né? E ele falou: você está sendo orgulhosa. E eu fiquei assim, chocada, mas depois eu fui refletir. E realmente, porque a partir do momento que você pega o seu tempo para fazer um comentário negativo de alguém, com quem quer que seja, você está, como você falou, deixando de amar a Deus. Você não está sendo compreensiva com o próximo, com o irmão que, por algum motivo, deixou a desejar em alguma situação, e você, ao invés de eu, no caso, ao invés de me calar, fiz um comentário infeliz, não é? Uhum. Então, naquele comentário, eu achei que ele fosse
me aprovar. Perfeito. Acho que caiu a Silvânia. De qualquer maneira, nós precisamos entender, precisamos lembrar, e está lá no capítulo 90 do livro Vinha de Luz, quando Emmanuel fala do amor, comentando um versículo da carta de Paulo, o Emmanuel fala da nossa dificuldade ainda de entender o amor. Não é nem de sentir, mas principalmente de entender. Ele diz lá, um determinado trecho da mensagem, ele diz: conhecem os homens alguns raios do amor que não passam de réstias fugidias a luzirem pelas muralhas do nosso egoísmo. Então, nós ainda temos uma dificuldade muito grande de entender o amor. Para nós é bastante complicado entender o amor. Então, o que nós falamos aqui, às vezes eu falo, o Mauro também já usa essa expressão, amor é um todo, é um mosaico, onde eu vou colocando pedrinhas, pecinhas de respeito, de entendimento, de caridade, de aceitação. Eu vou colocando. Quando eu fechar esse mosaico, eu tenho o amor completo. Ele é feito, às vezes eu costumo brincar, de filhotes. Uma série de situações que nós vamos montando, fazendo amor. Então, nós vamos amar não como Jesus nos ama. Não temos essa capacidade. Mas como nós somos capazes já de amar. Nós já somos capazes de amar num determinado grau que, obviamente, está anos-luz atrás do amor do Cristo. Mas nós já temos esse sentimento de aceitação, de empatia, de nos colocar no lugar do outro. Isso é o princípio do amor. É o amor em germe que nós temos. A partir do momento que nós formos trabalhando, ele vai germinar, vai florescer, vai frutificar. Mas não queiramos hoje ter o amor do Chico Xavier. Pelo menos eu não posso ter, porque eu não tenho essa condição. Mas tenho o amor do Valdemir, com as dificuldades, com os problemas, mas sou capaz de amar dentro das minhas limitações. Então, só para a gente não achar, não sair daqui meio desanimado, meio depressivo. Então, se eu não amo igual a Jesus, eu não vou amar. Não, eu vou amar como um espírito imperfeito ama, procurando entender, procurando crescer, mas ainda com dificuldade. Nassif. Liga. Valdemir, não sei se está dando para me ouvir, que eu estou na rua. Eu cresci com uma ideia completamente diferente de orgulho. Eu escutava falar assim, fulano é um filho maravilhoso. O pai tem um orgulho danado dele. Então, para mim, durante um bom tempo, eu não conseguia ver o orgulho. Para mim, o orgulho era sinônimo de uma pessoa que tinha brio, que tinha muita determinação. E esses dias eu conversando com um amigo que faz parte de um grupo aí de recuperação de dependência química, a gente falando sobre a adicção, que como é chamada dependência química nesses grupos, ele falou assim para mim, ele até é espírita também, ele falou assim, para mim a adicção é a negação total da existência de Deus, de um poder maior. Encaixaria aí o orgulho, o adicto, ele tem tanto orgulho que ele nega Deus e não pede ajuda, e daí já entra também o egoísmo e continua se drogando? Poderia ser isso? É difícil, Nassif, colocar todo mundo no mesmo saco, no mesmo pacote. Não dá para colocar todo mundo no mesmo pacote, porque cada um é um ser diferente, cada espírito é um espírito diferente e tem razões diferentes para uma drogadição. Então, muitos têm traumas, muitos, sim, são rebeldes
e querem fugir da realidade, se escondem atrás das drogas, mas não dá para generalizar, colocar todo mundo num pacote só. É uma dependência, e claro que ninguém reencarna para ser dependente, muito pelo contrário, reencarna para superar a dependência, mas a ideia é de que somos diferentes. Então, cada um tem uma razão pessoal. E eu vejo como uma doença, como outra doença qualquer. Então, a droga-adição é uma doença tão ruim, tão grave, quanto um câncer, ou quanto qualquer, talvez até mais grave do que um câncer, ou uma doença psiquiátrica, quanto a psicopatia, enfim, uma outra doença qualquer. Então, não dá para colocar tudo num pacote só. O que a gente precisa é entender, esses irmãos são doentes e precisam de ajuda. É a mensagem da Joana de hoje. Usarmos, sermos caridosos, fazermos aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Eu, pelo menos, vejo assim, tá, Nassif? Mas, de novo, é a minha percepção. Como eu costumo dizer aqui, é a minha percepção do Evangelho, do texto, da fala do Cristo. Tá bom? Obrigado, Vanilson. Obrigado. De nada. Carol Rodrigues. Então, falando sobre a caridade, eu ainda tenho muita dificuldade de perceber oportunidades de ser caridosa. Isso ficou muito claro para mim depois da história do tomate, do Chico comprando tomate, escolhendo os tomates, né? E toda vez que eu vou comprar tomate, eu lembro, meu Deus, eu ainda não consigo ser caridosa, estou escolhendo os tomates bonitos. E como é difícil a gente perceber que a gente pode ser caridoso até no momento, até na feira, no supermercado, né? E eu ainda tenho muito essa dificuldade de perceber oportunidades de aplicar. Por isso que, basicamente, em todas as minhas orações, eu peço que eu consiga perceber essas oportunidades de aplicar no dia a dia. Não só a caridade, todos os ensinamentos, porque eu acho que, pelo menos, eu sinto muito essa dificuldade de perceber, opa, aqui pode ser isso, aqui encaixa isso, aqui cabe aquilo, ainda não é uma coisa orgânica minha. Mas não é orgânico, Carol, pelo menos dentro da minha percepção, de novo, né? Não é orgânico na esmagadora maioria de nós, espíritos imperfeitos. Nós ainda precisamos planejar. Eu hoje não vou fazer o mal. Ou eu hoje vou fazer o bem. Uma coisa que para espíritos mais adiantados está fora de cogitação até esse planejamento. Porque não existe a possibilidade do Bezerra de Menezes, por exemplo, fazer mal. Ele não planeja, eu hoje vou fazer o bem. Nós precisamos disso ainda. Nós, espíritos de terceira ordem, precisamos disso ainda. Precisamos nos planejar. E eu, às vezes, brinco, principalmente no consultório, eu brinco. Como é que você adquire músculos? Fazendo atividade, indo para a academia. Malhando, né? É que você vai adquirir músculo. Os músculos dos neurônios ou da caridade, os músculos, né, da caridade, também se adquire com prática. Como é que eu posso fazer caridade? Eu preciso entender. Eu posso fazer caridade. Porque eu preciso entender o que é caridade. De novo, a gente vai lá na questão 886 lá do Livro dos Espíritos. A gente vai chegar lá ainda. Nós não chegamos, acho que não chegamos nela ainda. 886 do Livro dos Espíritos. Como é que Jesus entende caridade? E os Espíritos respondem com benevolência, indulgência e perdão. Então, eu posso ser benevolente? Posso. Eu posso ser indulgente? Posso. Eu posso perdoar? Posso. Então, eu estou fazendo caridade como Jesus entende caridade. Mas eu posso perdoar da mesma maneira que Jesus perdoou? Não.
De novo, a mesma coisa do amar. Eu falei lá, pode substituir o verbo. Amar por perdoar, por entender, por aceitar, qualquer verbo que você queira colocar. Mas nós só vamos entender esse processo plenamente quando estivermos lá na frente. Hoje, ainda não temos condições. De novo, voltando lá ao capítulo 11, item 8 do Evangelho. O amor é o sentimento por excelência da doutrina cristã. E ele diz, o sentimento é o instinto elevado à altura do progresso realizado. Então, à medida que eu vou progredindo espiritualmente, eu vou transformando meu instinto em sentimento. Eu vou transformando meu egoísmo em altruísmo, em humildade. Meu orgulho em humildade. Mas, ainda como espírito imperfeito, é natural que eu tenha essa dificuldade. Então, não é só você. Fique tranquila quanto a isso. Mas entenda, sempre que for possível, eu vou perdoar. Mesmo aquele que me machuque. Ou, para usar a palavra do Cristo, principalmente aquele que me machuca. E se amardes só os que vos amam, que fazeis de diferente dos hipócritas e fariseus? No que vos toca, amai os vossos inimigos. Amar de novo, dentro daquela ideia que eu tenho a capacidade, o sentimento que eu tenho capacidade. Eu não sei amar plenamente. O Emmanuel disse que nós não sabemos. Aí é ele que diz, não sou eu. Por isso eu disse nós. Ele diz que nós conhecem os homens alguns raios do amor. Então, nós estamos longe de sentir, de conhecer o amor pleno. Mas estamos a caminho de. E eu posso exercitar fazer essa musculação, fazer esse exercício não físico, né, mas exercício mental, de todo dia fazer caridade. Como nos recomenda Santo Agostinho, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, letra A. Toda noite, quando eu estava encarnado, toda noite eu passava em revista o meu dia e via se o que eu tinha feito de errado, se eu tinha deixado de fazer o bem, o que eu tinha feito, deixado de fazer. E aí eu vou fazendo um balanço, vou me alternando ou mudando aquilo que eu fiz errado e aprimorando. Mas fique tranquila que nessa reencarnação você não vai conseguir isso, não. A gente vai ainda esperar algumas reencarnações. Eu me sinto culpada comprando tomate, comprando café. Imagina se eu vou conseguir. Pois é, não se sinta culpada comprando tomate e café. Eu até entendo a fala do Chico, mas ainda não estamos no nível do Chico. Ele é uma meta? É um objetivo? É. Mas ainda não estou lá. Eu, quando vou comprar tomate, eu escolho os melhores tomates. O podre eu não pego, obviamente. Até porque o vendedor já colocou no preço as perdas possíveis que ele pode ter no tomate que estragou. Então, eu sei que eu estou pagando o que ele imaginou. Por isso, eu não peço descontos. Ele estabeleceu um preço, eu vou lá e pago. Mas ainda não tem esse altruísmo do Chico de deixar o tomate, pegar um tomate podre para jogar fora depois. Ainda estou longe disso. Então, sosseguemos, sossegue o seu coração. Acalma seu coração. Pelo menos eu lembro dele. Eu botei no meu coração o seguinte: bom, pelo menos eu lembro do Chico toda vez que eu vou comprar tomate. É um passo. Não só nesse momento, mas no tomate eu lembro com certeza. Pois é o primeiro passo. O autoconhecimento é o primeiro passo. Os outros vêm com o tempo, com a prática, com o exercício, a gente consegue. Tá bom? Nassif, você não baixou a mão. Você ainda quer falar alguma coisa? Acho que o Nassif... Não sei se o Nassif caiu. Então vamos falar aqui com a Rosângela, enquanto o Nassif não volta. Diga, Rosângela.
Oi, Valdemir. Oba! É, eu ia falar uma coisa, acabou que a Carol falou, citou essa situação aí, que ela tem dificuldade, né, Hum, na questão de. E eu em terapia, você também, né, como terapeuta, psicólogo, né, você me fala. Eu tive uma situação, né, com uma colega que estávamos todas em um grupo, né, de conhecidas, colegas, algumas mais íntimas, outras não, naquela brincadeira e tudo, né? E aí chegou essa menina, essa colega, e eu fui brincar com ela, né? Como a gente sempre faz, E ela me deu uma patada, sabe? Ela falou uma coisa assim, mas muito, muito horrível, né? E aí ficou aquele silêncio assim, né? Porque ninguém esperava. Aí eu simplesmente peguei, falei, então, essa é a minha deixa para sair. E saí do meio do grupo. Para mim, aquilo ali foi uma vitória, porque se fossem alguns anos antes, eu de repente teria tomado satisfação, entendeu? Enfim, né, essas coisas. Só que aí o meu terapeuta me deu um banho de água fria, porque ele falou que eu fui orgulhosa quando eu saí, né? Que o certo, vamos dizer assim, eu deveria ter sido mais caridosa e chegado para ela e perguntado: Poxa, você está com algum problema de estar falando assim comigo, né? Não sei o quê. Eu falei: Caraca, eu crente que eu estava abafando de simplesmente ter saído, né? Então, olha, que dificuldade realmente da gente saber uma hora de. Poxa, eu teria que ter sido caridosa, né? De chegar e perguntar se ela estava com algum problema para ser tão grosseira, né? E aí eu até levei isso comigo, ok, né? Nunca, não tive, não passei por nada parecido ainda, né? Mas se houver uma próxima, é isso que a gente tem que fazer. Rosângela, nós estamos a caminho, nós estamos aprendendo. Mas o teu terapeuta tem razão. Mas nem sempre o ideal é possível ainda para a gente. Precisamos perceber os nossos limites. O seu limite foi o da saída. Então, foi a Então sua. não é um orgulho, né, Valdemir? Eu tô, É, tô... é um orgulho ainda, sim. É um orgulho. Ela está ouvindo dois terapeutas, viu? Pois é. Mas entendemos, ainda, como eu falei no início, ainda temos momentos de orgulho. Ainda temos momentos de dificuldade. Ainda estamos a Mesmo, caminho. mesmo não entrando em debate, mesmo não brigando, ainda é orgulho só sair. Já que você tocou no assunto, me permita, eu vou fazer então uma fala em cima da sua fala. Só para você pensar. Ela me deu uma patada. Quem é que dá patada, Rosângela? Quem é que dá? Quem é que tem patas? É bicho, animal, né? Pois é. Foi como você a tratou agora. Entende? De novo, não vai nenhuma crítica, tá? É nosso limite. O seu limite. Também é uma expressão, né? Podia falar, foi grosseira, foi. Não, uma expressão, né? As palavras têm força. As palavras têm energia. Elas são capazes de atingir e de ferir muitas vezes. Mas não é esse o caso aqui. O seu limite foi de sair. Ótimo. Mas é você olhar para você, eu podia ter sido mais caridosa. Próxima vez eu vou me esforçar.
como você disse aí, se surgir uma outra oportunidade, eu vou me esforçar. Vou pedir desculpas pela brincadeira que a outra pessoa não entendeu. Me perdoe, porque eu não quis te ofender. Mas pedir desculpas é um bom começo. Mesmo que a outra tenha sido grosseira. Mas as pessoas grosseiras, Rosângela, estão adoecidas. Todas as pessoas que são grosseiras, mal educadas, estão adoecidas. E lá no capítulo 6 do Evangelho, o Espírito de Verdade diz: eu sou o médico das almas e vim para os doentes. Então, ele veio para essas pessoas adoecidas, dentre os quais eu, pelo menos, me incluo como uma pessoa adoecida. E oro muito a ele, esse Espírito de Verdade, que me ajude nesse processo. Mas, dentro da minha percepção, sim, teve aí um pouco de orgulho. É difícil? Às vezes não é fácil a gente olhar e perceber. Um processo terapêutico, às vezes, dói por isso. Eu tenho que olhar coisas em mim que não são agradáveis. E, às vezes, eu falo isso para a minha terapeuta, né? Eu não queria ouvir isso, mas eu sei que tem que ouvir. Então, vamos lá ouvir, entender e trabalhar. Quando eu comecei, né, tem um ano, fez um ano agora que eu comecei, ele falou isso, ele falou, olha, vai ter uma determinada fase da terapia que você vai me odiar. Vai doer. É o que a Joana diz, né? A dona Joana de Ângeles. Tem que ter muita coragem para nos desnudar diante do espelho. Tirar a máscara diante de nós mesmos. E olhar para mim e ver, isto foi egoísmo, isto foi um ato de orgulho, isto foi um ato de inveja. Nada de errado nisso. Nada de pecado nisso. Espírito imperfeito tem essas características. Questão 100 lá do Livro dos Espíritos. Mas é reconhecer e, a partir do reconhecimento, trabalhar. Até porque, se você achar que não foi orgulho, você não vai trabalhar orgulho na sua vida, nessa terapia. Por isso, a necessidade de se olhar e se conhecer. É o autoconhecimento que fala lá o Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos. Tudo bem? Tem, tudo bem, obrigada. Ok. Oswaldo. O que falaria o terapeuta Jesus para ela? Pois é. Ame minha filha, ame mais. Diga aí, Oswaldo. Então, eu ia fazer um comentário aqui, vou fazer mesmo assim, mas já foi bem esclarecido pelo Valdeni. A questão é justamente desses sentimentos, né, de egoísmo e orgulho, né, que é o primeiro passo para a gente corrigir, né, tentar corrigir isso, né, todos nós temos alguma parcela, né, em determinar, cada um no seu nível, mas o primeiro passo seria mesmo reconhecer, né, que a gente tem isso, né, a gente tem essa dificuldade de reconhecer esse sentimento em nós mesmos, mas no dia a dia a gente tem que tentar ver isso, né, o que é o egoísmo, né, eu pensar só em mim mesmo. E o que é o orgulho? Eu queria que todo mundo saiba disso, né? Aquela famosa frase, você sabe com quem está falando quando alguém te barra alguma coisa, já, né? Eu sou o centro da atenção. Ou então, às vezes, até mesmo em uma questão negativa, como citou ali, você, às vezes, está tentando ajudar o irmão lá que está, né, numa situação complicada e precisa ir para um centro de reabilitação, né, de dicção, como o irmão citou. Aí fala, mas você sabe o que eu passei para eu entrar nisso aqui, né? Você conhece a minha história, né? Então, tipo assim, a pessoa às vezes tem tanto orgulho que fica difícil até de ser ajudada, né? Porque se ela não reconhece esses sentimentos negativos nela mesma, ela não deu o primeiro passo, né? Então, eu acho que é por aí mesmo, né? A gente reconhecer esses sentimentos em nós, né? Se esforçar para reconhecer isso, né? Que todos nós somos falhos, então, no dia a dia, o que eu faço aqui quando né, eu não dou a preferência na fila para um idoso, ou não tento ajudar alguém que está precisando atravessar uma faixa de pedestre, né? Tem situações tão corriqueiras, né? Que a gente sempre prioriza a gente em detrimento dos demais e nem está percebendo, né? Então, eu acho que é por aí. E reconhecer esses sentimentos em nós,
em qualquer nível que seja, e tentar corrigi-los para a gente ir caminhando aos pouquinhos, né, para a caridade. Por isso que a Rosângela disse que o terapeuta falou para ela que ela ia odiá-lo. Porque ele vai despertando, vai nos mostrando essas coisas. Eu encontrei com uma pessoa esses dias, e ela me conhecia, mas eu não conhecia ela muito bem. Aí disse, você se lembra de mim? Não, não lembro. Há 20 anos atrás, nós nos encontramos, 20 anos, quase 20 anos, nos encontramos no centro X, e eu estava com muita dificuldade, e fui conversar com você, e você disse que era o orgulho. E ela ficou muito chateada comigo, com aquela situação. E hoje, agora, né, você tinha toda razão. Porque olhar para o nosso orgulho, para as nossas dificuldades, é muito difícil, é doloroso. Então, não tem muito tempo, atendendo uma menina, e perguntei a ela, eu não afirmei, eu perguntei, ela falava tanto de uma situação, repetia tanto uma situação na terapia, que toda semana ela trazia aquele mesmo tema. Eu perguntei, você não está com inveja? E, caramba, a mulher quase me bateu, né, no consultório, porque eu fiz essa pergunta para ela. Só estou perguntando. Vai para casa, reflete, pensa, depois você vê. Na semana seguinte, a primeira coisa que ela me falou, você tinha razão. Estou com inveja daquela situação. Não vou identificar nada, né? Ninguém, para não haver possibilidade de identificação, mas ela reconheceu, ela estava com inveja de uma situação e que ela tentava diminuir a situação, diminuir aquela pessoa, diminuir a outra pessoa, porque ela estava com inveja. Então, é uma característica de espírito imperfeito. Todos nós somos aqui, nesse grupo, ou no planeta Terra, todos somos imperfeitos. Então, ainda temos muitas dificuldades a serem vencidas. Digneide Cristina. Valdene, agora você me complicou. Então, eu acho que eu não sei o que é orgulho. Porque já aconteceu comigo uma situação parecida com a dessa moça. Assim, eu fui fazer uma brincadeira com uma amiga, mas eu não sou muito de brincar, não. Eu sou um pouco pé atrás, eu não gosto muito de entrar muito na intimidade das pessoas, eu procuro ficar um pouco assim, eu sou reservada. E eu fiz uma brincadeira e ela não entendeu a brincadeira. E aí ela veio, me deu assim, olha, por quê? Fez assim, né? E eu expliquei para ela, né, o que era. Não fiquei com raiva dela, mas assim, acho que realmente você falar patada, assim, é um termo mais grosso, assim, um termo mais forte e tal, eu não faço, não fiz isso. Mas eu também coloquei uma coisa na minha cabeça. Eu não faço mais esse tipo de brincadeira, eu não brinco mais. Isso é orgulho? Não, é diferente. Capítulo 12 lá do Evangelho, item 3. Amar os inimigos. Amar os inimigos não é convidá-los para jantar com você. Não é conviver com eles. Você fez uma brincadeira, a pessoa não gostou, você explicou, ok, eu fiz por isso, beleza. Se a pessoa não entendeu a partir daí, ela que leva para a terapia dela. Ou ela que vai se descobrir, se tratar, porque ela está com o problema. É diferente da situação que a Rosângela mencionou. Eu saí do grupo. Então, e ela está certa, ela saiu dentro do limite dela. Então, você teve a capacidade de pedir desculpas ou de explicar. Eu não quis magoar. A brincadeira foi por isso. Se o outro não entendeu, a gente pode pedir desculpas de coração e seguir em frente. Nesse caso, é diferente do anterior, dentro da minha percepção. Mas eu também não falei para mim, não, eu com essa pessoa eu não brinco mais, entendeu? Porque acho que ela é uma pessoa, eu, na minha concepção, acho que ela
é difícil, não entendeu? Foi uma bobagem, uma brincadeirinha, bobagem, mas uma bobagem. Pois Mas é, eu também Neide. falei que não brinco mais. Pois é, Neide. Outra coisa que a gente precisa estar atento. Foi uma bobagem. Para quem? É, sim, Como é que claro, para estava essa mim. pessoa? Como é que estava o humor dela? Como é que ela foi o dia? Como é que ela Sim, dormiu? Como é que ela está o sim, casamento? Como é que estão os filhos? Como é que sim. Depois é a ela até brincou gotinha? comigo, que ela não tinha entendido, e aí o filho dela explicou para ela, tá tudo bem. Ok, eu fiquei satisfeita, eu pedi desculpa, tal, mas assim, mas eu também, eu não sei, não falei, eu não brinco mais, entendeu? Sim, respeitando a vontade dela, o não Sim, aceitar a pois brincadeira. é. Isso é Mas eu fiquei respeito. pensando, será que isso é orgulho, porque eu não quis mais brincar? Não, é diferente. Essa situação é diferente, com certeza. Tá bom, obrigada, Valdir. Oswaldo, você não baixou a mão também? Alguma coisa ainda? Não. O Nassif que não apareceu mais. O Nassif também manteve a mão levantada. Cadê o Maurinho, rapaz? O Maurinho caiu, né? Não, eu estou aqui, Ah, tá. eu fechei o vídeo para poder melhorar o sinal aqui no canal. Tá. Estou Tudo bem. acompanhando, estou aqui. Não, beleza. Não, porque faltam uns 3 minutinhos aqui. Aliás, 3 minutinhos, não, fechou aqui os 22. Então, passar para você. E na próxima semana, vamos para o item 6 do capítulo 15. A Angélica levantou a mão, Valdemir. Quem? Angélica. Cadê a Angélica? Que eu não estou vendo a Angélica. Está na outra página. Diga aí, Angélica. Então, Valdenir, ouvindo a Rosângela e a Neide, eu me coloquei no lugar das duas, assim. A Rosângela disse, eu saí do grupo, tudo bem. A Neide, vou pedir desculpa, ela entendeu, tá certo. Eu acho que aí, no caso, eu sou orgulhosa, sim, porque eu não conversaria com essas pessoas mais. Se elas conversassem comigo, tudo bem, mas para mim já deu assim, colocou uma barreira. Aí eu orgulho. O que você acha? É, eu sou orgulhosa. São situações diferentes, né? Da Neide e da Rosângela são situações diferentes. Mas nas duas situações eu evitaria Sim, eu entendi. as pessoas. Agora, é claro que eu não sei com que intenção você evitaria. É para não magoar? Para não ferir ninguém? Se for, ótimo. Vou Não, porque me. eu fico chateado mesmo. Ficou sem graça para mim, entendeu? Se eu, Aham. se é uma pessoa amiga, eu fiz a brincadeira, ela não entendeu, então o problema é dela, não fica para lá. Pois é só você não brincar mais, mas não precisa deixar de falar. Não é Ou aquele papai, não é? Entendeu? Não precisa Uhum. deixar de falar. É Mas só você fica, não é brincar. igual um vaso trincado, né? É igual um vaso trincado, não é aquela beleza toda, mais. É uma nova beleza. Não. É um mosaico. Para enxergar essa nova beleza. É um mosaico. É uma nova beleza. diga, Flavinha. Liga o som, Abre o Flávio. áudio, Flávia. Desculpa, gente. Rapidinho. Essas situações que as meninas estão colocando aí, isso já aconteceu assim comigo, e a tia me falou comigo assim, você conversa com fulano ainda? Nossa, fulano já ligou contigo, ficou de bobeira, não sei o quê. Parece que tá assim, eu esqueço. Seu ventilador está fazendo um barulho danado aí. Eu esqueço que as pessoas fazem certas coisas, assim, aí eu continuo lidando com a pessoa, aí tem hora que eu acho que as pessoas devem achar assim, até que eu sou meio doida, porque eu esqueço, assim, em vez, às vezes, de eu ficar um pouco pé atrás, um pouco mais esperta com a pessoa,
eu continuo convivendo, assim, e às vezes aí alguém me lembra, fala assim, realmente, né, ela foi tão assim comigo, mas assim, eu esqueço, cara, acho que eu passo até de boba às vezes com os outros. Eu tô pensando em menina falar isso aí, e já aconteceu isso mais de uma vez comigo, assim. Parece que ou eu falo na hora, assim, peço desculpa também, mas assim, eu não gravo aquilo como um aprendizado para aquela pessoa não lidar. Eu sou minha palhaça nesse lance, assim. Eu não, quando eu vejo, estou conversando com a pessoa de novo. Não sei Não, por sem que eu faço isso. problemas. Isso quer dizer, não guardei rancor. Que bom, Flávia. Pronto, que bom. Parabéns, é isso aí. Não Não, fiquei mas triste. mas tem umas situações que eu acho que eu até deveria, sim, ter dado um gelo na pessoa. Quando eu vejo, eu estou conversando de novo. Ah, que ótimo, minha filha. Que bom. Isso Ok. é sinal de caminhada, de uns passos a mais na caminhada. Então, fique tranquilo. Sei lá, tem hora que eu fico até relembrando que a pessoa fez assim, aí eu fico, realmente devia ter dado um gelo nela. Sei lá, se não é guardar rancor, sei lá. Faça aos outros a página de hoje. Faça aos outros aquilo que você gostaria que te fizesse. Como é que você gostaria de ser tratado se você estivesse nesse lugar? É exatamente isso. Esse é o papel. Ok, dona Flávia? De Juiz de Fora. Diga aí, Maurinho. Está contigo. Obrigado, Valdeni, obrigado a todos os irmãos. Então, só para a gente deixar registrado aqui no vídeo, né? Semana que vem a gente inicia no item 6, é isso? Isso. Item 6. Necessidade da caridade segundo São Paulo. Perfeito. E falando um pouquinho aí no assunto que a Angélica trouxe, às vezes a gente se olha e, em reconhecendo em nós aquela fragilidade, vamos colocar assim, né? A gente tende a se julgar menor. Não, nós, pelo contrário, né, demos um passo importante, que é reconhecer em nós aquilo que nós já não desejamos. Quantos existem por aí que não se enxergam, né, ou não enxergam em si essa dificuldade e levam a vida senhores da razão, né? Então é importante essa identificação. Isso é muito bom. E lembrei também da fala do Cristo, né? Nem a fala do Cristo. Se eu não me engano, foi de Paulo, quando ele fala que não sou mais eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim, né? Paulo. É. Paulo. Então é isso, nós chegaremos a esse momento. E quando chegarmos nesse momento, a gente vai agir um pouquinho como a Flavinha falou, né? Ou seja, as coisas vão acontecer, nós não vamos esquecer, porque isso é da memória, mas vamos perdoar, sim. Nós não vamos ter essa dificuldade tamanha de compreendermos o momento difícil do outro, porque nós já teremos passado. Eu sempre lembro esses grandes espíritos, né, que nós usamos como modelos, quando falam dessas virtudes já alcançadas. Mas foram alcançadas, não foram recebidas por doação. Não existe isso para comprar em supermercado, né? Paciência, tolerância, indulgência, não existe em mercado. São conquistas. E é por meio dessas experiências que nós, em identificando o que não queremos mais, começamos a trabalhar para transformá-las em virtudes. Então, estamos nessa trajetória. Primeiro de aprendizado, depois de exercício, para chegarmos à vivência. Então, vamos encerrar o nosso dia de hoje, nessa noite maravilhosa, esse tema tão importante, nos conduzindo, então, para a nossa prece de agradecimento. Então,
vamos pedir ao nosso irmão Carlos Santos possa fazer a nossa prece. Que Jesus nos ampare e que possa nos iluminar nesta semana que nos aguarda. Então, meus irmãos, ao final de mais um estudo que fala da caridade, possamos levar um pouquinho dele no nosso dia a dia, essa semana que está apenas se iniciando, levar a caridade às pessoas mais próximas de nós, aqueles que não estão tão próximos, mas que precisam de nós, agradecendo a espiritualidade amiga que nos ajudou no estudo, ajudou nossos orientadores, possam estar conosco durante a semana, durante o nosso descanso, e, acima de tudo, agradecendo a Jesus por estarmos reunidos aqui em nome dele. E, em nome dele, damos por encerrado o estudo na noite de hoje. Assim seja. Graças a Deus. Obrigado, gente. Um beijo no coração de vocês, uma semana Obrigado, feliz. gente. E amanhã estaremos lá na rádio. Até amanhã. E no SEAC, à noite, teremos o nosso Pinga Fogo lá. Então, um beijo grande e esperamos vocês Boa noite. no evento. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal.